um dos maiores portadores de bigode, nosso querido comentarista da casa, Kim Paim. Cadê você? Olha o Kim aí, ó. Opa! E aí, senhores? Tem assunto, hein, bicho? Tem muito assunto hoje. Você quer começar pelo Haddad? Falar hoje. Hã? Por onde você quer começar? Pelo Haddad? O Sami já... Vocês que mandam. O que você quer falar? Vocês que mandam. Então vamos falar do Haddad Vocês aqui. que mandam. O que você achou do time Vamos do falar do Haddad? Haddad. Vai lá, time do Haddad. Bom, o time do Haddad começa aí com o número 2, Gabriel Galípolo. Foi um cara que começa a aparecer na imprensa brasileira em abril deste ano, com Caio Junqueira da CNN revelando aí que ele meio que estava aconselhando o Lula. E o interessante do Gabriel Galípolo, ele que também tá no conselho da Fiesp. E vocês devem lembrar da tal cartinha da democracia, que onde é que nasce? No seio da Fiesp, lá com Josué Gomes, o filho do José de Alencar, o ex-vice-presidente do Lula. Então, assim que tá para começar, tudo em casa. O Haddad também, no dia de ontem, já tá falando aí que tá esperando o orçamento, também ver se a PEC do rombo passa ou não, para começar a discutir sobre a possibilidade de tributar novamente os combustíveis. Então, se prepara, faz o L. Além dessa situação toda, o Haddad aí tá já conversando com algumas pessoas, onde tava batendo um papo aí, principalmente com a turma da FEBRABAN, vendo aí quais serão as principais medidas que está podendo colocar em campo, o que é que vai fazer, o que é que não vai deixar de fazer. E quando você olha aí no âmbito das redes sociais, muita gente aí, os famosos picanheiros que fizeram L aí durante muito tempo, no dia de ontem já estavam falando, pô, deu voto aí de confiança, acreditei que seria o governo da Frente Ampla, esperava ver Armínio, Pércio, mas realmente está muito resumido, né, ao bom e o velho PT. Ô Kim, na tua opinião, essa turma aí que, como você falou, fez o L, você acha que é mais ingenuidade ou sabe o que realmente que estava acontecendo? Alba, eu não consigo acreditar que essa turma que tá aí na rede social, turma que tá aí no mercado financeiro, etc., foi por ingenuidade. Não é possível isso daí. Não é possível. Talvez uma demonstração de virtude, etc. Como é que você pega uma turma que trabalha, que na verdade para eles informação é poder, onde eles estão o tempo todo movimentando dinheiro, capitais, comprando e vendendo ações, sabe? Ele precisa da informação na ponta da linha e ele vai tomar uma medida dessa? Né? Ele foi ingênuo depois de o quê? De 13 anos do PT no poder, do Dilma aí, mandato 1 e 2, depois da Dilma e agora ele de novo, agora vai mudar, agora as coisas serão diferentes. Tem ingenuidade, todo mundo é cúmplice. É, mas tem os gatinhos. Tem a turma que se diz surpresa. Tem. Escreve carta e se arrepende. Tem muita carta do mercado financeiro. O que tem que ver é o seguinte, o que a turma não avaliou é como o Lula volta. Porque o Lula é o capo. Sim. O Lula manda, É o chefe manda. O Lula é o cara que escolhe. É ele que dá, que é o último a falar. É o último a falar. O que eles estavam pensando, eu acho, quando apareceu... O Lula o cara é bom no que faz. Ele meteu o Geraldo Alckmin e a turma falou, opa... Que bom. Vai ser aquele Lulinha lá. Moderado. Aquele Lula moderado. Só que todo mundo esqueceu que esse Lula que voltou foi o Lula preso. Sim. Saiu da cadeia. Com sangue nos olhos. O Lula estava na cadeia. Sim. Coração E peludo. foi traído por esses caras. Sim. Então o Lula... ele pode voltar para se vingar dessa galera. Mas muito O fácil. que você acha? Qual é o clima? Ou eu tô muito Não. cinematográfico? Tá mais do que certo. Hã? Tá mais do que certo, Emílio, porque quando você para e pensa, todo mundo é ser humano, todo mundo já teve raiva no passado, talvez todo mundo deve ter se vingado de leve ou mais pesado. O cara ficou preso, o cara viu a ex-mulher, né, falecer, teve a questão do neto lá do funeral, uma baita confusão. Isso vai guardando no coração, né? O cara já é um pouco amargurado e ao longo desse processo, como um todo, não faltaram declarações que deixaram no ar e, pô, o cara parece que tá vindo aí pra vingança, tá sem uma fala meio complicada. A Dora Kramer, por exemplo, estava na rede social, né? Pô, isso aqui não é um discurso de quem quer pacificar o país. Olha o que está acontecendo. Eu costumo até tentar fazer alguns comparativos. Você vê até o próprio nível de discussão. Você pega o estado de São Paulo, se discute muito. Hoje está se discutindo o quê? Crime e polícia. Não, pô, essas câmeras são boas, são ruins, vai atrapalhar, vai ajudar, vai prejudicar o não policial. É o que se discute no âmbito do Estado.
Quando você vai pro federal, é o quê? Não, temos que desbolsonarizar as polícias. Não, peraí. Hoje, por exemplo, saiu uma matéria sobre a possibilidade de fazer busca e apreensão para recolher fuzis e armas de grosso calibre. Não se sabe qual caminho teria que seguir para conseguir abrir uma brecha judicial, se recorrer, judicializar a situação para tentar tornar inconstitucional o decreto e, com isso, gerar uma base que você, não, podemos agora bater uma busca e apreensão na casa de todo mundo e aí, quem sabe, eles vão ser bonzinhos e, pelo menos, não sei, devolver uma parte do dinheiro, né? Não, dá uma indenização. Tô pegando a tua ferramenta, né? O teu guarda-chuva que tu comprou, toma aqui um dinheirinho de volta. Então, assim, é complicado, o cara ficou preso, o cara voltou, acho que tá bem óbvio. A turma fala tanto em pacificar o país, mas a cada discurso que você vê é só confusão, é guerra, que não, as pessoas serão punidas, a justiça vai funcionar e... complicado. Você vê o próprio Ministério da Agricultura... vai ser quebrado. Porque o que acontece? Se você for pensar bem, o que os caras fizeram? Da época do Fernando Henrique. Ele dividiu o Ministério da Agricultura. Então ele classificava assim. Ele falava... agronegócio é coisa de rico. Sim. É coisa que prejudica o país. E pequenos agricultores, e conta aquela história que a gente se alimenta com 70% agricultura familiar. Isso. Tá. Agricultura familiar é de pobre, a gente defende, e o agronegócio é de como se fosse duas coisas. Como se a gente não tivesse família que tem grande fazenda lá no Mato Grosso. É tudo familiar. Familiar. Né? Então o que acontece? Isso é para dividir, para deixar bem claro como é que é o negócio. É nós e eles. É os ricos e os pobres. E parece que está indo por esse caminho. Sempre. Você vê aí onde é que tá essa divisão. E vai prejudicar o negócio. E o próprio Lula chamou o agronegócio de fascismo. Sim, então. Aí divide, aí fica dividido. Aí a gente cai nessa história. Bom, sei lá. Eu sei que nós vamos ter que pagar a conta, viu, gente? Vamos. Posso fazer um break para pagar a conta? Sim, senhor. Opa. Mas eu ganhei meu panetone. Vai dividir. Não vou dividir com ninguém. O Royal socialismo Saúde no Panetone. Não vou dividir com ninguém. Eu já tô muito socialismo no socializar esse Acabou o socialismo. Acabou o socialismo. Põe a Janja pobre. A Janja velha. Esse é um abençoado. Põe a Janja velha. Demora um pouquinho, mas vai. Demora. Vai dar Mostrar certo. pro Kim. Pera aí, Kim, que eu vou fazer o break da rede. Antes, essa era a Janja. Põe a Janja nova. A Janja do Camura. Do capitalismo. A Janja do capitalismo. Retrofitada. A Janja do capitalismo. 2023. 2023. A nossa primeira dama. Aí, ó. Cadê a nova? Tá chegando. Ela tá na carreta. Tá na transformação do Netinho de Dia 1º de janeiro. Ela tá num dia de princesa. Dia 1º de janeiro ela vem. Ela Inclusive, vem. quem quiser pode contribuir pra posse do Isso, Lula. ajude. Ela tá fazendo agora ela tá fazendo a caixinha. A vaquinha, Essa é a nova. Aí. Olha lá, ó. Tá bom. E vai falar que o capitalismo é ruim. Essa é depois vai da dormir. vaquinha. Fala que não funciona. Vai lá, Reginaldo. Põe o break. Muito bem. Mande perguntas para Sami, o nosso querido vamos lá. Vamos. Eu queria perguntar, Kim, dadas aí as circunstâncias todas que a gente vê do Bolsonaro e dessa transição maluca, o que me deixou mais perplexo e estarrecido é o Flávio Dino. O pessoal subestima o fato dele se declarar um comunista e dele já falar que vai atrás da oposição e vai usar como guarda-chuva para ir atrás da oposição o inquérito das milícias digitais, o inquérito do fim do mundo que está no Supremo. Quer dizer, qual que é a perspectiva que você enxerga? Porque diretor da Polícia Federal, todo esse pessoal, os apadrinhados, apaniguados aí do Lula, vão entrar com tudo, né? Inclusive na pasta da Justiça e nessa relação estranha com o Supremo. Bom, o que eu espero é o seguinte, a turma da esquerda tanto falou, né, ao longo dos anos da importância da defesa das prerrogativas, o devido processo legal, tanto que essa é uma das grandes críticas que a esquerda sempre fez aí, a turma da Lava Jato, que eles, em tese eles não respeitavam diversas coisas. O que eu espero é que a esquerda faça exatamente o que eles pregam. Não, vamos fazer a coisa como ela realmente tem que ser. Ainda que você tenha algum tipo de inquérito rolando, vamos seguir a ordem, tudo certo, tudo bonitinho, a defesa podendo realmente ter o amplo direito de defesa garantido, mas entre o que eu espero e o que a gente acha que vai acontecer, normalmente tem um certo abismo. O que eu realmente assim também espero é que os deputados como um todo
Então, as pessoas que compõem a máquina pública também, como um todo, do judiciário, do legislativo, trabalhem para tentar colocar um pouco de ordem no país. E eu também espero que a imprensa brasileira, né, o famoso consórcio, deixe a sua parcialidade de lado e comece a olhar pensando em Brasil, que a imprensa também está cada dia pior. Às vezes está se tornando assim uma espécie de ASCOM, né, uma assessoria de comunicação da turma da picanha. É coisa que está ficando bem absurda. Então, eu espero que a turma fiscalize um pouco, todo mundo faça o seu trabalho e vamos ver o que é que vai acontecer. Mas aí, no caso, não é você que está sendo ingênuo, Kim? A gente sabe mais ou menos para onde vai, né? Mas vai fazer o quê? Vai desejar o quê? A gente só pode desejar que as coisas funcionem como elas devem funcionar. A gente sabe que a tendência é que não sigam por esse caminho. O que eu fico preocupado, Kim, eu queria trazer para você dentro de uma pauta que aconteceu recentemente lá em Brasília, no Distrito Federal. A gente viu a manifestação, uma manifestação pacífica que acontece há mais de 40 dias e um monte de infiltrado lá, claramente, pessoal de mochila, alguns com camiseta verde e amarela, com bandeira, mas aí você começa a ver algo que nunca aconteceu em protesto e a gente teve várias manifestações pacíficas nos últimos 7 anos. Quer dizer, você enxerga que a imprensa ela vai continuar aplaudindo e fazendo essa assessoria de comunicação constantemente? Porque a impressão que dá é que a imprensa está vendida, né? O mercadante no BNDES não vai ser mais para pequena e média empresa. Vai ser só para grandes grupos empresariais, como era na época do Lula e da Dilma. Bom, essa questão de Brasília, você vê, a imprensa ela tem um costume de chamar todo mundo de suspeito. Eu até brinquei esses dias, falei, o cara comete o crime, tem lá uma câmera, filma o cara fazendo tudo, o nome, RG, o cara às vezes assalta com crachá, o nome dele é CPF, a foto. Aí quando a polícia pega, suspeito. Não, pegamos aqui o suspeito. Houve os atos em Brasília, que é coisa de vândalo, é coisa realmente de criminoso. Ninguém foi preso, o que já é extremamente estranho. Sim, pô, por que ninguém foi preso? Deveriam ter prendido a turma. A justificativa é que talvez se prendesse, poderia acirrar os ânimos e teve mais confusão, mas beleza. Agora a imprensa pega o que aconteceu e fala, bate o martelo. Bolsonaristas fizeram isso. Onde é que tá o suspeito que elas dizem? Até se ainda colocasse, não, bolsonaristas são suspeitos de fazer isso. Pá, beleza, por quê? Porque tá de verde e amarelo? Aí a gente até entende, né? Não, beleza, tá de verde e amarelo. Aí, qual a lógica por detrás disso? Então você vê que a imprensa ela segue na mesma narrativa o tempo inteiro. E a tendência eu acho que é piorar. Mas você acha que a sociedade civil mesmo tá nessas manifestações? Não tá. É um grupo. São pessoas, né? Indignadas. Não, então, é um grupo indignado, mas não é a manifestação que a gente teve em 2013 aqui. Que pegava de cabo a rabo, não vai ter Copa. Mas eu acho protesto julino. Mas aquilo a gente via que era uma manifestação. O povo não é bom. Tinha uma bandeira. Mas a semiótica, a brincadeira semiótica aqui, Emílio, é a seguinte: é só gerar manchete. Bolsonaristas depredam Brasília. Bolsonaristas. Os caras não estão preocupados na apuração dos crimes por infiltrados black blocs. Mas eu acho que a população em geral tá trabalhando. Tá correndo atrás. A grande maioria corre atrás. A gente aqui a gente fica preocupado de ser preso, do cara desmonetizou, qual é a liberdade, o que a gente pode falar ou não. Eu digo pra pessoa normal. E a gente fala com pessoas normais, óbvio, que estão indo trabalhar, não sei o quê. Eu acho que o grande problema que pode dar é se a economia for pro vinagre. Sim, aí parece o povo aí sim o povo vai pra rua. Só que demora, tem um delay, né? Não é imediato. A Dilma, por exemplo, fez umas barbaridades em 2013, só que a gente foi pegar a conta em 2014. Demora por isso que teve impeachment. Porque se for ver, não tem lógica ela ser reeleita e depois pedir impeachment. É igual o cartão de crédito. Vem o boleto e você fica desesperado. Aqui se faz, aqui se paga. Posso fazer uma pergunta que a gente fala de um personagem do PT? Ele estava dando a resposta? Alguma coisa? Você falou? Não, eu não. Você levantou a mão, desculpa. É o seguinte, e o José Dirceu? Pergunto isso que eu vi uma reportagem falando que o Dirceu voltou aí ter influência no governo Calma lá. O Dirceu, ele quer fazer a geopolítica
da cabeça dele. Existe. Que é os Moçambique, que ele quer que volte. É isso aí. Lógico. Sabe por que eu tô perguntando? Porque ele é o homem do dossiê. Tem o código do Dirceu. Não sei se já ouviu falar. Ele está com influência, sim novamente. O que é o código do Dirceu? Pois é, a turma da Veja trouxe uma série de reportagens aí sobre o Dirceu, falando exatamente isso daí, que ele está sempre sendo visto nos arredores de Brasília. Quando a turma estava assistindo jogo de futebol, ele estava junto, misturado. E aí a questão que envolve a tal senha do Dirceu é porque alguma das provas que mostram que ele voltou e voltou com força é que diversas pessoas estão o procurando para tentar entender a cabeça nova, nessa nova ala do PT, esse novo PT que está por aí. E também ele está sendo procurado por algumas forças e pessoas e atores políticos para, quem sabe, poder associar, fazer um meio de campo para ver se consegue emplacar alguns nomes, seja para ministérios, seja para, não sei, na frente de algum estatal, de algum cargo, depois disso. E aí diz que quando a pessoa fala com ele, fala, tá, beleza, vou levar isso aqui à frente. Fala mais ou menos assim. E aí meio que fica no ar que ele teria uma linha direta aí com o Dilma para passar as demandas, mas que ninguém quer confirmar se isso é verdade ou não. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante, né? Você falou do Dirceu, aí tem uma reportagem... A companheirada, pô. Ó quem tá voltando. José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, Paulo Camoto, ex-tesoureiro do PT, Luciano Coutinho, do BNDES. Nosso companheiro. Paulo Bernardo, ex-marido da Gleisi Hoffmann, da Narizinho, e o ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, e a ex-ministra Miriam Belchior. Quer dizer, a galera lá de trás. É o mesmo pessoal que já estava envolvido com Mensalão, depois passou Petrolão, esse pessoal todo estava dentro dessas estruturas cleptocráticas. E a questão é, você acha que a gente vai se acostumar, Kim, com esse... Eu odeio essa expressão. Novo normal de autoritarismo do judiciário? Porque essa galera toda tava no samba da Janja, na casa do Cacai. Aí... Quer dizer, me fala qual o grau de imparcialidade de um ministro que faz um samba com o vencedor da eleição. Supostamente. Isso daí tá rolando já tem um certo tempo, né? Não é de hoje que essas coisas acontecem. Eu não acho que a população vai se acostumar, porque eu acho que qualquer pessoa que hoje abrir as redes sociais como um todo, não precisa nem abrir as redes, lê a própria imprensa. O Globo, o maior jornal em circulação do país, estava batendo na tecla esses dias falando que as redes sociais já voltaram a ser, como posso falar, dominadas pelos bolsonaristas. A Copa já está em segundo plano, a política está em primeiro lugar. E isso antes do Brasil ser desclassificado. Antes ainda, o assunto já não era mais Copa. O assunto já tinha se tornado política. E aí também saiu depois, ontem na Folha de São Paulo, falando que o Gilberto de Carvalho, assessor histórico também, aí, um dos braços direitos do Lula, está tentando fazer um meio de campo com movimentos sindicais, grupos de apoio, para tentar manter acesa aí essa militância, porque eles dizem que é extremamente importante para poder combater o bolsonarismo, que o bolsonarismo não vai desaparecer e toda aquela narrativa. Assim, não acho que a turma vai esquecer. Eu acho que quem esquece é a turma aí da esquerda, que é uma turma que você não vê realmente assim aquele clamor, aquela vontade de entender as coisas. Eles às vezes têm alguma preocupação na pauta, às vezes estão muito preocupados em cancelar alguém, né? Não, essa pauta aqui é importante, nessa série, querem problematizar alguma coisa. O que eles realmente se importam. Mas você não vê, em geral, a pessoa da esquerda acompanhando, discutindo uma PEC, discutindo isso, discutindo aquilo outro. Eles fazem tanta brincadeira, mas você vê, normalmente eles se movem perante ao coro da imprensa. A imprensa fala, é aqui é o problema, Bolsonaro isso, grita. Não, aqui é agora aí, beleza. Aí sai o caminho e fica aí perdido. Acabou a eleição. Você não vê mais ninguém da esquerda comentando nada, você não vê aqueles artistas, aqueles influenciadores, todo mundo desapareceu. Então, mas tá aí na farofa da GK. Mas esse cara some porque esse cara, o artista ele é danado. Porque, pô, ele aparece naquele momento. A gente vive do capitalismo. Todo artista vive do capitalismo. Ou seja, você tem o capitalismo que te mantém. Certo. Chega na época de eleição, você vai pro lado progressista que é mais bacana, mais moderno, não sei o quê. Quando entrou a companheirada, que o cara pode ter um prejuízo no dinheiro, no bolso dele, ele fica quieto. Sim. Entendeu? Ele fica quieto porque que a gente brinca dos gatinhos liberais. Esses caras estão preocupados com o bolso deles. Só não é com o povo nem com ninguém. Lógico, nada mais. Com certeza. E acontece o quê? Aquilo que vocês falam que é camisinha de comunista. Eu disse. Os caras tomaram o poder, agora o cara tá com medo no dele. E o artista é assim.
O artista não fala mais nada. Que é conveniente. O Luciano Huck não fala mais nada. Ele era do coisa, saiu Catep. Tem avião novo. Faço só meu programa bonito. Fez bonito, ele fala bonito. Faço meu programa e vou pra cá. Fala bonito, ele fala meio igual os americanos lá, como é que chama? O Zuckerberg. Sim, os CEOs. Os CEOs e tal. Aquela agenda bonita. Agenda antirracista. Bandeira da diversidade. Aquela papagaiada. Aí eles somem, mas estão com a toba na mão, viu, Kim? Não estão com a tobinha na mão? Sim. A turma está preocupada. O Alberto falou aí sobre a agenda verde. Isso é um ponto interessante, porque eu também, esses dias, estou tentando aí tentar entender o que se passa na turma da esquerda, que realmente comenta sobre política. E hoje já existem algumas tensões, desde a turma da transição, que você vê aquele choque, Alckmin versus a turma do PT, mas também tem algumas tensões dentro da base da esquerda. Já começam a se discutir, por exemplo, estava assistindo esses dias live a chamada Elia Jabor, vez outra aparecendo nas redes sociais, comentando sobre ele, economista, com o Pepe Escobar. E aí o Elia Jabor, bem indignado, falando que estava decepcionado com o discurso do Lula na COP, porque ele não defendeu a soberania da nossa Amazônia como deveria, e ele falou que depois foi dar uma olhada, dar uma investigada, e viu que as pessoas que estavam envolvidas no discurso, as 4 pessoas, todas, têm aí ligações com a Open Society Foundation, que é a ONG lá do Jorge Soros. Aí depois o Pepe Escobar fica assim, nossa, eu não sei, porque o Pepe é um correspondente internacional, ele não mora no Brasil, e depois fala, cara, se você pega o grupo de trabalho, você vê que tem pelo menos uma pessoa ligada ao Open Society em cada um desses grupos de trabalho. Aquela esquerda mais antiga, mais marxista, sabe, trabalhista, desenvolvimentista, já começa a ficar incomodado um pouco com essa turminha ESG, progressismo, agenda verde, né, e tudo mais. Então, é literalmente o governo que venderam como frente ampla a democracia e tudo mais, e nesse momento já vive as mais diversas tensões, conflitos. Tinha aí já nome que estava certo para o Ministério da Saúde. Hoje de manhã saiu uma nota falando que o Arthur Lira agora tem uma espécie de consórcio de 150 deputados que pode garantir o voto em troca do Ministério da Saúde. E aí estão tentando levar o Brasil de volta, né, para a democracia que nós vivíamos aí no início dos anos 2000. Mas é ela que pacifica, né? Claro. É isso, a paz do Brasil é a corrupção. Todo mundo é a mala. O que você quer? Vamos roubar junto. Você quer briga ou você quer paz? Pô. Que nem cabe na mala. Quando rouba junto... Todo mundo fica quieto e dinheiro não tem ideologia. Claro, tem dinheiro de direita ou de esquerda? Agora, o Kim, a questão do protesto, a questão dos protestos, que a turma tá lá, uma turma tá no quartel, outra tá lá na esplanada. Agora, com toda essa questão de projetos, eles levando projetos de assédio ideológico, sendo que se você chegar para um político e falar alguma coisa, você pode ser classificado como assédio ideológico. Agora tá tudo passando muito rápido, você vai ser antidemocrático e daqui a pouco também existe uma possibilidade de você bloquear as pessoas de se manifestarem. Na tua opinião, para onde vai essa turma que está protestando? Ou tá aguardando alguma liderança? Que só seria... Cara, tá impossível, né? Eu acho muito difícil bater o martelo, porque, por exemplo, eu não acreditava que as pessoas ficariam tanto tempo nas ruas. Hoje temos o quê? 45 dias. Hoje, dia 14, completam 45 dias com pessoas nas ruas. Eu acho que surpreendeu a todos. Ninguém esperava que eles fossem ficar tanto tempo. E eu realmente não sei para onde vai. Não sei o que a turma tá pensando, não tá pensando. Não sei até onde. Fala assim, não, pô, aqui é a nossa data limite, a gente vai ficar independente do que acontecer. Eu acho que é um cenário, assim, muito complicado. O que eu sempre falo para todo mundo é o seguinte, eu desde o início, em momento nenhum, eu jamais convoquei ninguém para nada. Primeiro porque, não é só essa questão desse momento agora, eu sou contra a política do seguinte, como é que eu posso convidar uma pessoa para fazer algo que eu não posso fazer? Eu não moro no Brasil. É muito cômodo, né, de longe falar, vai pra rua, faz isso, faz aquilo outro. Isso ali ao longo desses 4 anos, nunca fui muito a favor desse ponto. Segundo lugar, eu sempre falo pra galera o seguinte, pessoal, tentem ser o mais responsável possível, não só para quem vai para qualquer ato desse, mas na própria participação nas redes sociais, chequem 2, 3, 4, 5 vezes, evitem compartilhar coisas sem realmente checar se é verdade ou não. Ontem, por exemplo, sai uma nota falando, na verdade o pessoal divulga um vídeo que era de 2020, de uma cobradora. Aí estavam meio que tentando falar, não, o que aconteceu aqui agora? E eu falo, pô, quando isso aqui acontece, às vezes a pessoa faz na melhor das expectativas, na própria ingenuidade, viu isso daqui, acha que é do momento, pô, foi em Brasília, tem tudo a ver a história, mas aí vem lá a imprensa, né? Os fact-checkers, olha lá, todo mundo tá divulgando mentira, é isso, aquilo, outro. E aí quando vem qualquer tipo de reação, é aquela reação avassaladora, muitas vezes
desproporcional e algumas coisas que as pessoas acabam fazendo acabam por prejudicar e até deslegitimar uma insatisfação que eu acho que todo mundo, pelo menos se não entendia, eu acho que hoje vem entendendo mais. Eu acho que com essas últimas nomeações, inclusive, né, esses últimos acenos econômicos, eu acho que a turma começa a entender por que existem pessoas no Brasil que estão tão insatisfeitas, estão tão temerosas com o que pode acontecer com o Brasil. Pois é. Não é assim, não sei o que, não. Pô, cara, acho que é um medo real. É um medo realmente de ver o Brasil indo pro abismo. Sim. E a história já foi cantada. Mas o que me chateia é o seguinte, é você ver essas pessoas, aqui no Ibirapuera, aqui. Sim, muito próximo. Quilômetro daqui. Porra, às vezes você passa lá, você vê aquelas pessoas que estão lá, que estão firmes, estão com a bandeira, cantando hino, acampando e tal. Estão ali com a família. Você fala, puta, esses caras estão sem pai nem mãe. Não tem liderança. Aí eles veem a gente, porra, é do rádio, da televisão. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer, Emílio? A gente não tem o que falar. Emílio, ajuda a gente. Não pode acontecer isso. Você fala, meu Deus, não tem uma pessoa aqui para liderar, para dar um norte. Não tem uma bússola. Não tem, sem pai nem mãe, acampados ali há 40 dias. Tem chuva, eles põem a bandeira, tal, tudo com aquelas bandeiras. Ajudam, né? Se ajudam ali, pô. É muito louco. É uma coisa... Emílio, para te dar em números, pra você ver como a turma tá tão assim, ansiosa por respostas. Eu tava dando uma olhada, eu achei um canal que até 6 dias atrás só fazia vídeo sobre o Palmeiras. Só falava de Palmeiras. Um canal que pegava 2, 3 mil views por vídeo. Há 6 dias atrás. Aí o cara começou a mudar o vídeo, capa, vai acontecer, tem uma resposta, o áudio que chegou ao Brasil... sei lá, leitura labial com a resposta final, agora vai prisão. Os vídeos dos 3 últimos dias desse canal passaram de 1,5 milhão de visualizações. As pessoas em busca de uma resposta de coisas, falam, gente, é um vídeo que a pessoa nem aparece, é só uma voz com as notícias e tudo mais. Mas porque coloca aquela chamada e as pessoas acham que não, agora vai. As pessoas querem uma resposta. Você vê que realmente a coisa tá complicada e tem muita gente aí oportunista que diz que tem fonte, que tem informação, que tem isso, que tem aquilo outro, que fica brincando com o sentimento da população. Verdade. Exatamente. Mais uma? Você quer fazer mais uma? Eu quero você rapidamente. Que manda, Zuzi. Rapidamente. Rapidamente é muito bom. A gente fala muito aqui dos gatinhos liberais, de toda essa história, e vira e mexe tem sempre uma declaração do PT falando do mercado financeiro. A Glaze falou no começo que era mimimi, recente agora ela também deu uma outra declaração. O que você acha do PT com o mercado financeiro e com os banqueiros? Quem é amigo do PT nesta relação? Pô, eu acho que todo grande banqueiro sempre quer estar próximo à estrutura de poder, né? Ao governo. Eu comentei, inclusive aqui, alguma participação que estava aqui no Pânico, falei, essa próxima legislatura, a partir de 2023, vai se discutir muita coisa sobre regulamentação, que acaba virando, né, compliance. E nessa brincadeirinha, né, às vezes você cria uma regrinha aqui, uma regrinha acolá, que no fim da linha, muita gente, quer dizer, algumas pessoas vão ganhar muito, outras talvez vão perder absurdos. Então a turma quer ficar perto, né, quer ficar próxima. Ruim é pra classe média, é pro povo. A turma que tá lá, tem um bambam, né, como meu avô chamava, que tem um bambam na mão. Sim. A turma tá de boa, a turma quer proximidade. A turma quer poder aí falar quais são as demandas do setor, né, o que é prioritário para eles, as políticas que precisam ser desenvolvidas. Mas que é proximidade. É o seguinte, se você pegar o pagode do Cacai, ali tá a corte. A feijuca do Cacai. Ali tá a corte. Pega lá, não tem foto, né? Não tem foto. Não. Ali é a corte, meu amigo. E vamos ter que... no cavaquinho. Pra pagar a conta vai custar caro, tem que pegar na enxada. Aí é com você. Ou você pega na enxada, ou você fica reclamando chorando na cama. Ô Kim, obrigado, hein, meu velho. Sempre é muito bom receber você. Valeu demais, Emilhão. Kim Paim tá aqui com a gente. Entra lá nas redes sociais, ele tá sempre participando aqui do Pânico. Nosso companheiro aí diretamente da Austrália. Siga lá, @Kim com K, K-I-M, Paim com M no final. Kim Paim. Obrigado, Kim. Um abração.